Olá, o meu nome é Cláudia Nóbrega e esta é a Impressão Intangível. Hoje tenho o privilégio de ter comigo o Paulo Brito. E o Paulo é um sacerdote xamânico e curador e é o promotor e fundador da Escola de Xamanismo Raiz. Dirige e coordena todas as atividades da escola e também realiza sessões individuais de atendimento com psicoterapia xamânica integrativa. Olá, Paulo, bem-vindo. Olá, Cláudia, obrigado pela oportunidade. É um privilégio ter-te cá, até porque sei que tens uma agenda frenética e portanto, é realmente muito bom ter-te cá e és uma pessoa inspiradora. E por isso queria começar primeiro por perguntar-te como é que surgiu o xamanismo na tua vida e como é que depois decidiste fundar uma escola. Bem, antes de mais eu quero agradecer a gentileza das palavras e esta vontade, esta boa vontade também em fazer diferente, em querer trazer uma visão diferente da vida, do xamanismo, das ditas ciências esotéricas e exotéricas, que há aqui uma grande confusão hoje em dia entre o X e o S, entre o que é de dentro e o que é para além de si. Hoje em dia parece que o que é bom é transpessoal, é para além de si, as pessoas esquecem de si, e então é pertinente, é muito pertinente que hoje em dia se fale de xamanismo na vertente mais interna. E então, Cláudia, muito obrigado pela oportunidade, porque é uma oportunidade fantástica de trazer uma palavra diferente daquilo que já tem sido dito e que já tem sido vindo a vincular, e a vertente que eu me proponho a falar hoje aqui, contigo, nesta entrevista, é uma vertente muito humana, é a vertente da perspectiva do xamanismo no indivíduo e não no grupo. E se assim me permitires, entrávamos por aí, depois se houverem questões mais ligadas ao que está fora, poderíamos falar então na perspectiva mais externalizada. Certamente, sim. Concordo plenamente. Muito bem. Então, o xamanismo entrou na minha vida da forma mais simples, foi a sentir. Eu não compreendia, não entendia, havia um certo e determinado tipo de entendimentos que não faziam parte do meu cotidiano, da minha vida, das minhas referências. Xamanismo para mim nessa altura era uma coisa associada a índios, a tribos, não fazia parte de nem sequer me parecia uma disciplina espiritual ou uma consciência espiritual, de nada, seria qualquer coisa que era alusório e que já tinha ouvido falar e que os sociólogos referiam em várias passagens em coisas que tinha lido. Mas não era nada de concreto, era sempre de uma relação abstrata, de relação tribalista com o sagrado, ou com uma tentativa de encontro com o sagrado, dessas próprias 4 cantos do mundo, 4 gerações continentais, não é? Porque nós temos, cada continente está numa geração diferente, temos maturidades diferentes nos 4 continentes, o que também implica um avanço e uma progressão diferente do nosso planeta. Isso já na perspectiva xamânica dessa compreensão, e como nós dentro também temos partes de nós dentro que estão associadas a essas 4 direções. Na minha vida, essas 4 direções foram vividas de uma forma muito inconsciente até cerca dos 30 e poucos anos. Há uma altura em que eu vou fazer uma iniciação básica com animal de poder, achei que aquilo seria um estado. Eu era instrutor de meditação e entendi que seria interessante saber o que era e conhecer, e fui fazer. E era um trabalho feito pela Foundation for Shamanic Studies, eu fui fazê-lo, entrei, adorei a energia, era tudo muito simples, tudo muito normal, as pessoas todas com muito medo, o que é muito normal, não é, na nossa sociedade. E acabei por observar muito, aprender muito, e quando cheguei à parte da vivência, então foi assim como se tivesse rebentado alguma coisa dentro de mim que nunca mais voltou ao sítio. Isso quer dizer que houve partes de mim que tiveram forma de ser vistas, sentidas, compreendidas, e que tiveram a oportunidade também de me mostrar a sua própria sabedoria. Então estamos a falar um pouco já
da abertura e da visão, como se houvesse uma caixinha aqui dentro, não é? Aqui dentro, que tem assim uma forma meio redonda, mas que aponta para a vida e que está assim aberta para cima, a que chamamos coração, que não é só este, não é? Há aqui um outro energético. E é aqui que acontece uma abertura, onde há depois uma vinda de uma qualquer energia que emerge e que habita dentro e que no xamanismo chamamos de espírito. As pessoas podem chamar muita coisa, até podem chamar só amor, podem chamar encontro, podem chamar o que lhes interessar, porque faz parte. Então depois foram vários e longos anos a entender-me. Eu fiquei um bocado assustado também. Primeiro foi muito bom, a sensação foi muito profunda, muito intensa, mas depois quando o meu cérebro de macaco humano começou a pensar naquilo, começou a ficar muito assustado. E quando começou a ficar muito assustado, começou a achar que tinha que fazer qualquer coisa, porque alguma coisa não estava bem. Porque nós somos uma sociedade de fazedores, não é? Então o que depois, sempre que comecei a fazer, então, nas minhas próprias meditações começavam a surgir elementos ligados à relação do xamanismo, ajudantes xamânicos, visões e até histórias muito engraçadas, surgiam histórias que me traziam uma mensagem. Era uma forma de comunicação. Então, nessa altura, era instrutor de meditação, passava cerca de 8 a 10 horas por dia em estado meditativo, ou comigo, ou com os meus clientes, as pessoas que me procuravam, e tinha alguns alunos muito avançados já, o que me permitia que nessa altura estar numa condição muito boa também para estar mais descontraído com a energia, com o trabalho, e também acontecerem coisas que me diziam já também respeito, não diziam só respeito à pessoa que eu estava a acompanhar. E começaram a surgir muitas coisas, até que depois, mais tarde, por vários caminhos de vida, questões de saúde, coisas não estavam a correr bem, onde houve também intervenção xamânica, que surgiu mais tarde também, uma questão onde eu acabei por ir passar bastante tempo no campo, e no campo sem nada, diga-se, sem nada. Uma experiência de 3 anos que foi extremamente rica e que me transformou e que me retirou inclusivamente da arrogância humana do homem ocidental, da forma como eu a tinha. Serei com certeza muito arrogante ainda, como todo o homem ocidental que sou, só que também tenho a consciência do ser. Então isso também já me transforma bastante. Da mesma forma que nós vivemos fora completamente da realidade da natureza, nós queremos dominar a natureza, não compreendemos sequer até que ponto é que a natureza nos pode trazer uma profunda e consciente vontade de viver. Nós andamos à procura de motivos para viver, quando a natureza nos mostra isso a cada época. Esta época agora da primavera é assim, qualquer coisa de deslumbrante, quando nós poderíamos senti-la, vivê-la, compreendê-la, e não se trata só de ter essa vontade, trata-se de desenvolver essa capacidade. Nós temos de desenvolver a capacidade de sentir. Da mesma forma que exercitamos o cérebro, temos que exercitar o coração ou o corpo. E são os 3 centros principais, não vale a pena estarmos com grandes extrapolações, porque na realidade nós temos muitíssimos, mas muitíssimos exemplos. Temos muitos santos, muitos xamãs, muitos avatares, que todos eles conversavam com a natureza. Temos aquela que eu chamo o monge xamã, São Francisco de Assis. É um ser que fala com os peixes, que fala com as árvores, com a terra, com o sol. E depois lá conseguiu falar com os humanos também, que foi bom. A parte mais difícil deve ter sido essa. E tudo o que está descrito e que diz diretamente respeito a São Francisco, nos indica que ele é um profundo conhecedor da natureza e da natureza dentro da natureza.
porque há uma natureza dentro da natureza. Da mesma forma que há uma natureza dentro da natureza interna de cada um, também há uma natureza dentro da natureza. Há uma consciência que supera em muito aquilo que a mente consegue observar. E o nosso processo mental não é completo sem o processo sentir e sem o processo ser também num corpo. Daí que as ciências esotéricas muitas vezes refiram que é mais importante ser do que fazer, dado que o indivíduo se desenvolve a fazer para adquirir competências, para depois utilizar essas competências no seu próprio processo de ser, e não já, assim como um prolongamento do que eu sou, e não como aquilo que eu sou aquilo que eu faço. Inclusivamente temos na nossa cultura ocidental muitos exemplos disso, quando perguntamos a alguém, inclusivamente é engraçado, perguntamos a alguém na rua, quem é o senhor? Eu sou o carpinteiro, eu sou o político, eu sou o taxista, eu sou o polícia, eu sou o desempregado, agora há muitos, não é? Eu sou o... Como é que uma pessoa pode estar desempregada? Não tenho emprego, desempregado não existe, não é? Tem tanta coisa boa para fazer no mundo, porque é que podemos estar desempregados? Eu estive desempregado várias vezes, eu sou o empregador de mim próprio, exceto num curto processo da minha vida que estive numa entidade que desenvolvi um projeto muito interessante numa entidade, num instituto português, e foi uma experiência humana interessantíssima, muito ligada aos recursos humanos, e muito interessante também como é que nós, pessoas, valorizamos o trabalho. Eu tinha que fazer essa incursão para perceber como é que o humano também valoriza o trabalho. Ao xamanismo, regressando, eu sou basicamente um nativo com um corpo branco, muda um bocadinho, tenho uma mistura de sangue neste corpo incrível de Trás-os-Montes ao Algarve, tenho sangue árabe, tenho sangue normando, somos aquela mistura europeia fantástica que conseguiu já muitos upgrades a ser uma única coisa e já temos muita condição. Eu acredito que nós nascemos num corpo específico, com a condição específica para aquilo que viemos e que é necessário fazer num desafio de vida que nos propusemos a um outro nível antes daqui chegar. E sempre esotérico, sempre com sempre na sua condição de si, com o meio, e não a condição do meio só influenciá-lo. Há uma condição interna que é muito importante. A influência do meio é importante nos aspectos vivenciais. No aspecto condição humana, é a condição com que se vem, é a condição com que se pode também processar neste caminho de aprendizagem, nesta escola, nesta mãe terra, com este Pai Sol que nos envolve. O xamanismo também faz parte da disciplina mais bonita de encontro com a natureza que eu conheço, das que eu conheço, e se calhar é mais bonita para mim e para outras pessoas, irão por vias mais religiosas para encontrar a espiritualidade. Eu encontro a espiritualidade na flor, na pedra, na árvore, no animal, na pessoa, mesmo quando são pessoas com mau feitio. O xamanismo ensina-nos a ver através de... Então está ali aquele fato que a pessoa é, o fato para a vida, e vendo através de, está lá o ser que até tem a condição já definida daquilo que vai ser, mas ainda não fez sair, não fez trazer para a sua vida. São partes de si que não vivem na sua vida e ainda anda a representar o papel humano daquilo que é suposto, ou de que acha, ou de que entende, e está muito na personalidade. A personalidade é um fato para a vida, e no xamanismo há muitos estadios associados, e há muitas tradições xamânicas. Nós trabalhamos com a tradição do xamanismo raiz, que tem a ver com o início da vida na Terra, dos primeiros. E esses trazem-nos uma mensagem, esses trazem-nos um impulso de vida e desenvolvimento, onde nos mostram a essência das coisas para nós podermos transformar. E nós podemos co-criar com a sua vontade, com aquela criação, com aquele impulso que a todas as primaveras se mostra, a todos os outonos se mostra, a todos os invernos e a todos os verões. Nós temos a condição de
a utilizar a ciclicidade da natureza para nos transformarmos e para nos religarmos com esses impulsos de vida que existem pela própria existência da Terra, da forma como ela existe, no enquadramento e no equilíbrio que tem com o próprio Sol e com os outros planetas à volta. Nós não somos seres isolados, nós somos seres que existem num equilíbrio que promove o desequilíbrio. A nossa Terra anda à volta do Sol, gira sobre si própria. É interessante, não é? O homem também assim gira em torno de não sei quantas estruturas e deverá também fazê-lo na medida em que o faz sobre si mesmo. E sobre si mesmo será de acordo com a autoestima, será de acordo com a sua necessidade de poder, de vaidade, como há um anúncio de papel higiênico, não é? Em que aparece um clichê fantástico, onde existe uma criança, várias crianças, o casal feliz, a casa feliz, o carro feliz e o cão feliz. Então não lhes falta nada, só lhes faltava um papel higiênico fantástico, não é? Isto retrata muito a nossa sociedade e honrando a tudo, o papel higiênico é uma coisa fantástica, não? É uma invenção muito boa, pena que utilizar-vos, é preciso encontrar um papel higiênico diferente, mas até lá vamos honrar todo o trabalho, toda a evolução que é feita e a dignidade humana que tem vindo a ser criada nos últimos 300 anos, acabando com guerras, acabando com muitas coisas e criando agora uma sobrevivência emocional. E esta sobrevivência emocional nunca nos últimos... As pessoas antigamente tinham depressões e diziam que tinham uma doença nos nervos. Hoje em dia sabem o que têm, conhecem o que têm e às vezes até sabem demais e utilizam isso para não se verem, não se sentirem, não se encontrarem consigo, porque a nossa sociedade mundial está muito ainda a tirar o poder pessoal às pessoas. A forma como as pessoas vivem, não se definem, não se autodeterminam, não são obrigadas a assumir uma coragem de se enfrentar. Então o xamanismo ajuda-nos a fazer isto tudo de um modo muito saudável e que tem a ver com o desenvolvimento pessoal e que tem a ver com o processo que acontece dentro, não necessariamente com coisas que acontecem fora. Há rituais lindos, fantásticos, como a busca da visão, como a sauna sagrada, onde a pessoa lida com uma data de coisas relacionadas com os seus medos e se purifica e se liberta. Existem também a própria relação com o sagrado de todos os reinos, coisas que a nossa sociedade deixou completamente ao lado, como se fossem coisas para nós conhecermos e dominarmos e não tivéssemos nada a aprender com ele. O que é que nós temos a aprender com a pedra? O que é que nós temos a aprender com a planta, com o animal, com o humano, com o espírito? O que é que nós temos a aprender com a consciência deste planeta? E assusta-me um pouco pensar que há tanta coisa para fazer e que se anda a perder tanto tempo. Mas está tudo perfeito, é como tem que ser, porque ainda há muito pouco tempo bater uns nos outros era normal, andarmos a cortar a cabeça uns aos outros era normal, violarmos as mulheres era normal, bater nos filhos era normal. Então, estamos ainda numa mentalidade de há 100 anos atrás isto tudo era normal, não é? Na Inglaterra ainda existe uma lei que não foi retirada, de que dentro de Londres se pode bater, o homem pode bater na mulher desde que a vara não seja mais grossa do que o dedo mindinho. Isto quer dizer muito da nossa sociedade. A Inglaterra é um país evoluído, europeu, e onde os direitos humanos estão a avançar. Então havia normalidade nisto, não é? Então quer dizer que era normal. Da mesma forma que é normal haverem corruptos e da mesma forma que é normal haverem ladrões na política, aqui, ali e acolá. Quando isso deixar de ser normal, nós evoluímos mais. Ora, é normal porquê? Porque há esse hábito, há essa consciência e nós não podemos ir contra isso. O que nós podemos é... Como é que se mudam mentalidades? Mudam-se as mentalidades quando muda a educação. E quando a educação muda, a mentalidade nessa geração, daí por 30, 20, 30 anos, quando essas pessoas, agora mais, não é? Porque as crianças agora saem, pelo menos na Europa, saem de casa depois dos 30, não é? As crianças com mais de 30 anos é que saem de casa. Até lá, até saírem de casa são crianças, não é? Portanto, são crianças já um bocadinho idosas, mas são crianças, não está tudo bem. Porque
a dignificação humana evoluiu no sentido da simbiose, e evoluiu no sentido de que as pessoas não se autodeterminem, não se afirmem, não se definam. Há muitas desculpas, a casa está cara, o carro é muito caro, se calhar as pessoas não precisam de carro, e se calhar as casas são precisas na perspectiva do eu quero uma casa, eu tenho uma casa, mas se calhar para que ela se autodetermine, se calhar não precisa de ter uma casa, precisa de encontrar uma solução de habitação e precisa de ter a vontade, a coragem e de criar o seu, se não há emprego, de criar o seu emprego, de criar a sua autodeterminação, mas para isso é todo um caminho interno que a pessoa não tem. E então o xamanismo vem ajudar também nessa perspectiva educacional da própria educação do processo pessoal, do processo interno. Os ritos de passagem no xamanismo eram um exemplo de um bocadinho, alguns, depende das tradições, alguns eram muito suaves, era como que deitarem-se num rio e ficarem lá o dia inteiro e aprender a fluir. Coisas tão simples quanto isto, não é? Outros eram enfrentar um animal que os podia matar, outros o que fosse. E nem tudo era muito humano nesses aspectos. O que nós fazemos é um xamanismo humano, é um xamanismo que está de acordo com todos os reinos, com o reino mineral, com a sabedoria do povo das pedras, com a sabedoria do povo vegetal, e isto não implica tomar plantas, não é? Isto implica sim ter a condição de entrar em contacto com a sabedoria da planta. Então, e nós estávamos a falar daquela questão associada às plantas e as plantas que não precisam de ser tomadas porque a pessoa tem uma planta consigo e aquela energia vai chegando à pessoa através da aromoterapia, do cheiro da planta, dos constituintes que vão passando através dessa energia e da própria relação eletromagnética que essa planta exerce no ambiente. E depois há estados mais avançados desse trabalho onde a própria planta fala. A planta fala da mesma forma que, mas é preciso que se escute de uma determinada forma e é preciso treinar essa relação. É uma relação com o reino, seja ele da natureza planta, da natureza pedra, da natureza dos humanos. Também é preciso aprender a escutar os humanos. Muitas vezes os humanos falam uma linguagem que não é aquilo que é o que eles acreditam, é o que eles pensam, mas há uma verdade por trás disso e eles estão só a trazer aquela verdade que eles conhecem. E há muitas verdades. Depois há uma realidade, não é? Acaba por haver um só acontecimento. E esse acontecimento tem normalmente muitas facetas, a que nós chamamos verdades. E outras também são interpretações dessa verdade. E aqui começa um processo que o xamanismo muitas vezes trata como o encontro da sua verdade dentro da sua relação consigo e já não com aquilo para que foi treinado, não é? Na educação, ou para que foi treinado nas escolas, ou para que foi treinado nos encontros sociais, ou nos desencontros sociais, ou nas harmonias. E então, o xamanismo na vertente atual, e assim fazendo esta visão transversal que aqui tentei trazer-vos, é uma excelente forma de estar, de encontrar a espiritualidade no mais material de cada reino e no mais imaterial também dos próprios reinos, que, como falei, mineral, vegetal, animal, humano, dos espíritos, como também na relação com o próprio Criador. Há aqui muita informação que nós também conhecemos por via da espiritualidade. Eu tenho aqui uma representação que vem de uma espiritualidade bem antiga, que vem da origem budista e que chegou a palavra de Buda ao Tibete, e no Tibete houve um encontro ali com aqueles seres que estavam despertos para ouvir essa palavra. Eles eram praticantes avançadíssimos de xamanismo, eram a nação Bon, e depois se tornou no xamanismo Bon,
E esse é um bom exemplo de xamanismo bem organizado e que tinha tradições espirituais bem elevadas e que depois entrou com muita facilidade e que escutou com muita facilidade aquilo que lhes estava sendo dado. Certo, realmente é delicioso ouvir-te, devo dizer, e ouvir falar do teu percurso no xamanismo, o que é o xamanismo, de que forma é que ele pode ajudar o nosso processo evolutivo e a nos autoconhecermos, porque, na verdade, aquilo que tu foste falando é que é um processo interno, nós estamos, claro, integrados no mundo, estamos integrados claro, na natureza, somos parte dela, mas ao mesmo tempo também temos a natureza dentro de nós. E na nossa pré-entrevista falávamos um pouco e eu usei a expressão de xamanismo de banda larga, porque cada vez mais existem muitos rituais xamânicos e associa-se muito o xamanismo ao consumo de substâncias psicoativas para o autoconhecimento. Como é que tu vês isso? Porque tu mencionaste que não é necessário realmente tomar a medicação para conseguir aceder às propriedades curativas dela. Como é que tu vês esta banalização do xamanismo que está a acontecer hoje em dia? Não vejo. Cada vez que fazem isso, fujo para não ver, porque é um crime. O que estão a fazer é dar algumas plantas, que são plantas de consciência, e que são coisas muito sagradas a qualquer pessoa. Por isso é que há tantos surtos psicóticos, por isso é que há tantas pessoas a fazer falsos processos, por isso é que há tantos falsos xamãs. E agora, se não te importares, Cláudia, eu gostava aqui de acrescentar o que é um xamã. Há pessoas que dizem, qual é um xamã? Não, não sou. Não sou. Um xamã é alguém que é diretamente, e isto é uma verdade que devia chegar a toda a gente, um xamã em todas as tradições, porque as tradições xamânicas são do espírito, não são tradições dos homens. O que a sociologia estudou foi a tradição do homem e a ligação com os espíritos. Mas o xamanismo vem do espírito. Os cargos, funções dentro do xamanismo são diretamente dadas pelos espíritos. Não há ninguém que se intitula autoxamã. Há muitos autoxamãs, são xamãs de banda larga, não é? Como tu lhe chamaste há bocado e acho muito bem. É xamanismo de banda larga, há xamãs de banda larga, há muita gente a intitular-se e a auto-intitular-se xamã, quando isso é a pior traição que se pode fazer ao espírito. Porquê? Porque está a querer pôr-se num lugar onde não está. E onde é que uma pessoa está onde não está? Ou está, ou não está. E como é que pode ter essa consciência de verdade dentro e andar a representar uma mentira tão grande? Porque o xamanismo é a relação com os espíritos. E como é que pode... Basta perguntar aos espíritos ajudantes da pessoa se realmente aquela pessoa está em função e apoiada. E a primeira resposta é não. Está na personalidade a querer fazer dinheiro com o pouco acesso ou com a pouca consciência que tem. E transforma-se num bruxinho ou numa bruxinha que não tem consciência nenhuma e anda a trabalhar por receitas, porque ela própria ou ele próprio é uma receita. Então, isso é o abuso de poder que as pessoas fazem quando têm um bocadinho de acesso e depois a seguir vão buscar um montão de coisas e confabulação para conseguirem fazer. As pessoas têm que ser proativas, é verdade. Têm que ter consciência de avanço. Têm que ter muita coisa, mas não podem ter, nunca, falta de consciência consigo mesmas com a sua própria realidade de trabalho. E ela é, nesse caso, se trabalham, se são praticantes de xamanismo, têm que ser praticantes avançados de xamanismo, têm que trabalhar nesse sacerdócio e têm que existir e viver por esses valores. Ora, se são comerciais, de certeza que não vivem por esses valores. E há outros sintomas, para quem não saiba como ver, são pessoas que falam muito do eu. Eu. Uma coisa é perguntar-lhes quem és tu e o que é que tu fazes e de onde vens e para onde vais, como fizeram ao nosso poeta Bocage.
Outra coisa é a vida, tudo se resume a eles, não é? Há aí um processo do eu muito grande e há um processo de defensividade e de agressividade e de amor-ódio. Quem trabalha de facto com xamanismo tem tendência para ir para estados mais amorosos e mais consciência do seu próprio macaco humano, do seu próprio processo de personalidade, de jogo de querer, de jogo de vontade. É preciso ter força, é preciso ter amor, é preciso ter firmeza e é preciso fundamentalmente estar numa verdade que pode mudar amanhã, mas há uma verdade e essa verdade não pode ser traída nem pode ser magoada, porque o espírito vê tudo. O teu próprio espírito vê tudo. O próprio espírito sente tudo, tenhas acesso a ele ou não. É como se houvesse uma super consciência dentro de ti e que está profundamente, o grande espírito guardou profundamente dentro de ti para que tu tenhas que mergulhar profundamente dentro de ti, porque ao fazeres esse caminho já não abusas desse poder. Então, foi muito bem feito. Quem fez isto fez muito bem feito. Eu costumo dizer isto a brincar a muita gente. Quem fez isto muito bem feito. E de facto, nós somos a obra criada e ao mesmo tempo somos o criador. E estamos a criar com ou estamos a criar contra ou à margem. Então, o xamanismo de banda larga, a má utilização das plantas, as plantas são muito sagradas, nunca devem ser utilizadas como drogas, porque não são. As plantas, eu estive na Amazónia a trabalhar com quem trabalha na seriedade, e vieram as pessoas mais simples que lá estavam, não eram aquelas que tinham mais poder, nem o que fosse, porque também já existe isso. Existe muito turismo espiritual hoje em dia, porque as pessoas estão muito insatisfeitas e então na sua ignorância procuram muita coisa e confiam em qualquer coisa e vão atrás de qualquer coisa e andam à procura fora quando o que está por descobrir está dentro, e é de dentro que depois encontram o que está fora, que não se vê, que não se sente, que não se conhece. E essa perspectiva é perfeitamente, é turismo espiritual, é o chamado turismo de banda larga, como disseste, Cláudia, muito bem, porque é comercial. E depois também há o showmanismo, não é? Que é fazer coisas para vender. É uma coisa difícil, as pessoas falam sempre de muitos, são sempre muito consensuais, têm um discurso muito consensual, muito amo-vos muito e estamos todos muito felizes e gostamos muito uns dos outros, e na realidade aquilo bem espremido é um limão seco e não há grande evolução a fazer isso em relação a qualquer coisa que não tínhamos visto já na Idade Média com certas tradições. Uhum. É igual a muita coisa. Sim, no fundo, quando estavas a falar da questão das pessoas procurarem fora aquilo que está dentro, como é que tu achas que as pessoas podem reconquistar o seu poder pessoal? Porque no fundo elas estão a dar o seu poder pessoal aos outros. Como é que elas podem fazer este processo, que é um processo mais interno, e não essa procura desenfreada por algo fora que lhes possa trazer essa sensação de bem-estar e de paz, que é claramente temporária quando é externalizada e não interiorizada? Primeiro que tudo, como dizia o nosso poeta e homem de ciência, Agostinho da Silva, é deixarem-se de merdas. Porque os humanos andam com muitos problemas que não são problemas. Andam a viver problemas que não são problemas, fazem um drama de tudo e são problemas de quem não tem problemas. E, na realidade, o próprio problema não é um problema, é só algo com que eu não lido. E isto é preciso afirmar com coragem e com definição e com alguma meiguice, porque isto faz as pessoas sofrer, não é? E as pessoas vivem o limbo do problema, vivem muita realidade que não é sequer aquela que está lá para eles viverem. Estão a viver aquela que eles co-criam com uma data de coisas. Então é preciso sair da ilusão. E a ilusão está presa necessariamente à raiz do medo. E a raiz do medo é a ilusão, é a ignorância e é sofrimento. Isso gera medo. E o medo em que as pessoas vivem, o medo e a própria insatisfação interna,
estão ligados. O medo de não ser capaz, não ser suficientemente bom, o medo de não valer a pena, o medo da vida não ter significado, o medo de muita coisa. E isto também faz parte dos processos de transcendência do próprio espírito, como se houvesse uma emergência, não é? Tem muitos sentidos a emergência. É o que emerge, porque estão as dificuldades humanas a vir ao de cima, é também uma necessidade de emergir dentro de si para ir buscar a sua própria condição espiritual. E é também um retirar-se da realidade ilusória em que vive pelo que anda a correr atrás. Então, há aqui a questão do medo, que também dá por origem, tem estas raízes, não é? A ilusão, a ignorância e o sofrimento geram medo, a raiz do medo, e ao mesmo tempo qual é o fruto do medo? A ignorância, o sofrimento e a ilusão, e o manter-se na ilusão, e que há uma autoalimentação, é um processo de autoalimentação. Temos aqui vários aspectos que são até um bocadinho metafísicos, porque podiam nos levar muito longe, mas vamos aqui pôr a coisa de outra forma. As pessoas andam atrás do que querem ou do que precisam. E a maior parte das pessoas, se perguntarem isto, vão ver que a maior parte das coisas que andam a trabalhar e a lutar por, e a vender a sua vida por, e o tempo da sua vida é a única coisa que é sua. É o que fazem com ele. E o que é que gastam? Como é que o gastam? Atrás do que querem ou do que precisam. Eu preciso de ter um mordomo, uma empregada, outro empregado, um empréstimo de casa, mais dinheiro do que aquilo que eu ganho por mês, ou isto, ou aquilo, ou aquilo outro. Ou o que eu preciso é ter uma casa, ter qualidade na minha casa e ter isto, ou aquilo, ou aquilo outro, que surge das necessidades próprias também da própria família. A maior parte das pessoas diz que quer e diz que precisa. E a maior parte das vezes anda a empenhar a sua vida e a vender a sua vida a um banco, a um dinheiro, a uma casa. E morrem como se não tivessem vivido. Isso faz parte do processo evolutivo. Acredito que alguns venham só para ter mais uma vida, para ver se aprendem a valorizar, mas também acredito que outros não venham só para ter mais uma vida e que venham para ter a oportunidade de fazer algo diferente. Só que esse algo diferente tem que ter necessariamente a ver com a condição que a pessoa já traz e com acordar para isso, porque muita gente nem sequer consegue escutar-se, vive uma ansiedade tão grande interna. Não param. E param fora e dentro é um frenesim incrível. Aparecem pessoas com dificuldades excessivas de ansiedade. E uma ansiedade que é funcional só, a maior parte das vezes, não há nenhum processo, são coisas da vida, são coisas da vida repetidas, porque as pessoas fazem escolhas péssimas, porque andam atrás do que querem, não andam atrás do que precisam, porque não param para contemplar-se, e quando param veem coisas que não gostam, e como não gostam, não ficam para mudar isso, vão-se embora. É como se eu tivesse aqui uma casa em que eu agora vou visitar a minha casa. A minha casa está tão desarrumada, tem bichos, e tem ladrões, e tem malandros, e tem isto, e tem aquilo. Então, se é a tua casa, toma conta dela, vamos lá. Tira lá os bichos, limpa, areja, manda lá esses ladrões embora. Agora, habita a tua casa, convida os teus afetos, os teus, aquilo porque tu sentes amor, porque aquilo te motiva, que faz brilhar os olhos, que faz saltar da cama com força de manhã. Convida tudo isso para vir viver a tua casa, para construires a tua casa. Uhum. Mas para isso é preciso ter coragem. E a maior parte das pessoas é educada para ser medrosa. Pois é. Ser medroso é bom, porque ser medroso alimenta as grandes companhias. Uhum. Porque é bom dar açúcar às crianças e viciá-las em açúcar, porque é bom viciá-las em tabaco, porque é bom viciá-las em álcool, porque é bom não haver massa crítica, porque é bom para os donos do mundo. E quem são os donos do mundo? Há uma escravidão económica. Dono do mundo é todo aquele que nasce nesta terra. Eu costumo dizer que a primeira experiência xamânica que cada pessoa tem neste planeta é quando vive, quando sai, quando passa pelo canal estreito do nascimento. Seja ele através
do osso púbico da mãe ou através da barriga, que nasce, que tem essa experiência de nascimento, que tem essa experiência de sofrer aquela pressão de ser comprimido para depois se expandir. Ou não. É uma cesariana, não é? Já temos aqui esse nascimento meio artificializado que retira o sofrimento do nascimento. Então, está a ser retirado um determinado rito iniciático. Sabemos hoje em dia que o impulso de vida, a forma como o parto existe, dá e gera o impulso de vida. Seja ele parto natural ou artificial, seja ele com ajudas ou a própria cesariana, que não é um parto, é só uma retirada da criança de dentro da mãe para outro. Sai de um estado para outro estado sem passar pelo processo. São crianças que normalmente têm alguma dificuldade em lidar com dificuldades, porque não passaram pela primeira dificuldade. Não quer dizer que depois não aprendem. Claro. Outra coisa que eu queria perguntar-te, e tem tudo a ver com aquilo que tu tens estado a falar, que é justamente dessa fuga que há de si mesmo e no fundo dessa falta de consciência maior de quem as pessoas são. Foi nessa sequência que tu pensaste em fundar uma escola de xamanismo para facilitar este processo? Como é que surgia a escola e, de uma forma mais prática e concreta, como é que as atividades da escola podem facilitar este processo? Bem, antes de mais, tenho que explicar porque é que as minhas orelhas são assim grandes e compridas para cima. É que eu portava-me tão mal que os espíritos começaram a pendurar pelas orelhas. E portava-me mesmo muito mal, porque eu não agia de acordo com o que eu sentia, eu andava atrás do que o meu ego queria e várias coisas. Então, quando eu finalmente parei e me sentei e conseguia coisas fantásticas e ajudava as pessoas a fazerem coisas fantásticas, só que havia uma parte de mim muito egoica. Então, quando pelo menos houve essa questão de deixar de andar atrás do que eu quero e começar a fazer essa paragem também no que eu quero e ir mais ao encontro da verdadeira necessidade humana, e isso levou a esse retiro de 3 anos para fora da vida social, onde a natureza, os animais e até os próprios humanos falaram uma linguagem diferente comigo e me ajudaram a despertar a própria terra. As próprias questões do feminino interno, que todos nós somos andrógenos, ou no espírito, e a personalidade está vinculada a um género. Quando nós somos estruturas de equilíbrio, nós somos como estruturas de encontro entre o masculino e o feminino que se geram e que se autogeram. Então, a escola surge exatamente desse processo, surge e agora o que é que eu vou fazer com isto? Eu agora não vou fazer nada com isto, eu agora vou ser isto. E fui isto durante bastante tempo, até que um dia surge a necessidade de começar a ensinar xamanismo da forma que nós fazemos na escola de xamanismo de raiz, que é não ensinando, que é ajudando a pessoa a que ela aprenda, a que se aprenda, a que se conheça e a que faça um caminho seguro. Porque a maior parte das pessoas anda à procura de processos meios artificializados, porque apoia-se no outro e não se apoia em si. Então, a estrutura é ser ajudado a conseguir ajudar-se. Então, há a necessidade da responsabilização, da autorresponsabilização, da autoconsciencialização, de todo um caminho que a pessoa tem que fazer de descoberta consigo mesmo, e que nós temos os nossos ritos específicos e temos a nossa compreensão específica e que passa por muito entendimento de si mesmo, consigo, antes de trabalhar com qualquer coisa que seja externa a si. E passa por muito de si consigo, passa por um processo de cura transgeracional, porque nós até às 7 gerações interferem tanto pelo mundo espiritual, 7 gerações de cada vida, não é?
como também o aspecto genético, não é? Que tem vantagens, e tem também os aspectos desafiantes, como resolver questões de propensão genética, que não são só doenças, são também propensões emocionais. Há famílias que têm propensão para odiar quem amam, outras para fragilizar os outros porque os superprotegem, e outros porque há famílias muito invejosas, e que são questões familiares, e que são questões que são perfeitamente resolúveis pelo transgeracional e pelo trabalho transgeracional que é feito através do xamanismo. Aliás, o xamanismo traz e abre a maior parte das ciências e das disciplinas espirituais que hoje em dia conhecemos, sejam elas, as pessoas gostam muito porque tem muito fenómeno as constelações familiares têm origem xamânica. Têm origem xamânica e depois evoluíram muito fora do xamanismo. E o xamanismo continua a ter também muito trabalho aí, e tem muito trabalho que se relaciona com outras disciplinas também que foram evoluindo. No que diz respeito à escola, nós encontramos-nos sempre perante um pequenino grupo, todos os anos, de pessoas que querem ser praticantes avançados de xamanismo e que não sabem como, e que, como hoje em dia não há tribos para irem fazer aprendizados, iriam fazer um aprendizado naquela tradição. Nós trabalhamos com as tradições de todo o mundo, nós trabalhamos com as tradições que são nucleares, que são conscienciais, que são do coração do xamanismo e que são da raiz do xamanismo, porque só o coração não chega. Tem que haver o pé tem que estar bem fundido na terra, é o coração bem aqui e a cabeça bem nas estrelas, para não perdermos a consciência do que é que cá viemos fazer, do que é quem somos, e aprender também e termos sempre a visão de dentro e de fora ao mesmo tempo, mas a nossa própria. Nós somos seres multidimensionais, nós somos seres com capacidades incríveis que não sabemos aprender, e o que nós pretendemos fazer na escola é treinar as pessoas para um desenvolvimento de si mesmos diferente, aprenderem a ter coragem para lidarem com as suas realidades, com as suas dificuldades, e pronto, e é aquilo que é aquilo que é. Nós não temos propriamente dificuldades de sobrevivência hoje em dia, nós temos dificuldades de vivência interna, e isso transforma-se numa sobrevivência emocional. Então o processo da escola normalmente começa por uma cura de crianças internas incrível, que passa por muito trabalho que cada um tem que aprender a fazer. Temos métodos próprios que fui desenvolvendo ao longo de vários anos de vida. Trabalhei com terapia regressiva, trabalhei com meditação, trabalhei com cura quântica, trabalhei com medicina ayurvédica, que me ajudou também, que me ajudou a trazer algumas ferramentas para mais tarde depois fazer esse trabalho de arranjar formas de que cada um, sem ter uma formação muito profunda num assunto, possa trabalhar consigo de uma forma segura entre certos e determinados parâmetros, para não estar dependente de outrem para isso. Claro que de uma forma muito orientada e organizada, e recorrendo sempre a todos os profissionais que são necessários a cada passo. É um trabalho de responsabilidade, portanto, estamos a trabalhar sempre com seres humanos, e o ser humano não é um ser equilibrado. É uma notícia muito triste para aqueles que não sabem. O ser humano é um ser que tende para o equilíbrio ou que tende para o desequilíbrio. E tem sempre razões internas para tender ou para o equilíbrio ou para o desequilíbrio. É bom também trazer a visão do espírito quando temos problemas difíceis e que nós não conseguimos lidar. E então a escola ajuda cada um a ser um praticante avançado de xamanismo. Há um primeiro ano onde as pessoas aprendem, tem um processo de tutoria muito próximo. Um segundo ano onde o processo é mais profundo, onde aprendem já para além das suas vivências, aprendem novas metodologias, novas abordagens, onde se desenvolvem de dentro para fora.
Em primeiro aprendem coisas que depois aplicam em si, no segundo ano aplicam de dentro para fora. Então trazem já um florescer, não é? Uma consciência de trazer-se ao mundo já antiga, no primeiro processo, num processo difícil de dificuldade humana e de personalidade, para conseguires passar pelas máscaras para dentro, curar as partes de si que estão escondidas atrás da máscara e depois ocupar o seu lugar em si. E depois daí aprender a ser nessa consciência. Então fazemos e tentamos ajudar na medida em que sabemos e que somos capazes, sabemos que isto é muito pouco comparado com o que nós somos. Temos a consciência de que somos tuturados para uma evolução de consciência humana, e a consciência humana é de encontros com todos os reinos, e não a consciência humana que se sobrepõe a todos os reinos e que maltrata todos os reinos. Há uma consciência ecológica na escola, e a escola também é promotora de outras atividades, como uma associação que está agora a dar os primeiros passos, e se me permitires também poderia dizer que existe uma associação em Portugal que se chama Mais e Melhor Humano, e que tem também todo esse sentido, não que a escola põe, mas o sentido que já vários praticantes de xamanismo avançados encontraram de fazer chegar à população e às pessoas coisas simples para as ajudar a sair da sobrevivência e da precariedade, dessa precariedade em que vivem, emocional, afetiva, de poder pessoal, de sentimento de estarem perdidos, de desencontro consigo próprio. Ótimo, que excelente partilha, e já agora deixo a informação de que o site da escola está em baixo, por isso podem consultar e ter mais informação em relação às atividades da escola, onde é que ela está localizada, todas essas situações podem realmente aceder no site. Queria então pedir-te que deixasse umas palavras finais para quem está a assistir. Como é que eu posso deixar umas palavras finais quando o que nós estamos a fazer nesta entrevista para muitos é um começo? Pois é. Então, por onde é que as pessoas podem começar? Essa poderia ser a mensagem. Cláudia, se me permitires, com uma pequenina vivência. Uhum. Uma pequenina vivência em que cada um pode fechar os seus olhos, sentir a sua respiração, sentir o seu corpo, permitir-se escutar a voz que lhe fala, sentir o seu coração e permitir-se escorregar da sua cabeça, passando pelos seus olhos, pela traqueia, pelo pescoço, até ao centro do seu peito, permitindo-se mergulhar no seu coração. Abrir um bocadinho a sua consciência aí, sentir-se no centro do seu peito, expandir um pouco o seu coração, expandir-se no seu coração para além do seu corpo. Tu és o próprio corpo terra, tu és a própria consciência do teu espírito. Sente-te e toma consciência de ti. Permite-te ser quem és em ti. E agora escuta o tambor da vida que está dentro de ti. Ele fala-te de amor, ele tem um ritmo próprio, ele traz-te a calma, ele traz-te a tua verdade, ele traz-te de volta a ti. Permite-te escutá-lo, permite-te ser um coração, uma consciência, uma mente, um corpo, numa única consciência. Permite-te aprender a ser humano. Permite-te ser amor. Permite-te sair da defensividade, da mágoa, da dor, de toda a mesquinhez que foi surgindo ao longo dos tempos, por um caminho que já não é teu, já passou.
acredita, tu és humano. E é isto. Gratidão imensa por toda a partilha, por este momento final. Que melhor forma de terminar a nossa conversa. Agradeço imenso por teres partilhado tanta energia connosco, porque no fundo tudo é muito mais do que a palavra, é mesmo a energia que esta conversa pode trazer à vida das pessoas. Então que elas possam receber esta energia e possam realmente sentir a transformação interna, que é uma transformação gradual. Gratidão imensa, Paulo. Muito grato mesmo, porque é possível nestas entrevistas trazer um pouco mais de verdade e chegar a pessoas que não chegaríamos e que precisam, se calhar, só de olhar para a florzinha que está no meio da pedra da calçada e sentirem o milagre da vida e sentirem-se tocadas dentro e se transformar a vida delas, encherem-se de luz dentro com isso. E se fizermos isso já estamos a fazer muito. Muito grato, Cláudia. Esta então foi a Impressão Intangível com Paulo Brito.